Oi, gente, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o livro da Edmilson Costa, A Globalização e o Capitalismo Contemporâneo, mais especificamente do capítulo Globalização, Mito ou Realidade. Esse capítulo é dividido em 4 tópicos: apologistas da globalização, fenômeno antigo, globalização como um mito e dado da realidade. Mas antes, explicaremos o que é a globalização. O que é a globalização? A globalização se refere à interconexão e interdependência crescentes dos países ao redor do mundo, em várias áreas, como economia, comunicação, cultura e política. Esse fenômeno surgiu principalmente devido ao avanço tecnológico, como a internet e os transportes mais eficientes, que permitiram uma maior integração e troca de informações entre as nações. A globalização tem impactos significativos, tanto positivos quanto negativos, e tem sido um tema de debate e estudo em diversas áreas acadêmicas. As principais características da globalização são integração econômica, que seria a facilidade do comércio internacional, investimento e o fluxo de capital entre os países. A segunda seria o avanço tecnológico. A disseminação da tecnologia, especialmente da internet, acelera a comunicação e a conectividade em escala global. Terceira é a interdependência. Os países estão cada vez mais interligados e dependentes uns dos outros, em termos econômicos, políticos e sociais. Quarta característica é a difusão cultural. A globalização tem levado à disseminação de culturas, ideias e valores em todo o mundo, resultando em maior diversidade cultural e intercâmbio de conhecimentos. Quinta e última é a mobilidade. A migração das pessoas em busca de trabalho, estudo ou refúgio é facilitada pela globalização, criando sociedades mais multiculturais e diversificadas. Como dito anteriormente, a globalização possui pontos positivos, como crescimento econômico, acesso a bens e serviços, intercâmbio cultural, avanços tecnológicos e redução da pobreza, quanto pontos negativos, como desigualdade econômica, exploração laboral, erosão cultural, impacto ambiental, soberania nacional reduzida e instabilidade econômica. Os apologistas da globalização neoliberal podem ser considerados um dos grupos com mais relevância, considerando que eles foram capazes de dominar décadas de pensamentos de forma coercitiva. Para eles, o mercado deveria regular a vida social e ter iniciativa privada operadora. Assim, o estado ideal deveria ser mínimo e desregulado, ao passo que o estado intervencionista é a causa de todos os males econômicos. Além de eles terem dominado décadas de pensamentos de forma coercitiva, eles foram também criticados por outros aspectos, como seus valores éticos, suas posições contra o bem-estar social e também as suas posições em relação ao aumento de concentração de renda. A globalização é um mito. A segunda corrente é constituída por autores que argumentam que a globalização é um mito e uma forma mistificadora para justificar uma maneira de reduzir os espaços de soberania dos estados nacionais periféricos que o grande capital encontrou como forma de ampliar o espaço das transnacionais. O economista Galbraith enfatizava que a globalização é um termo que nós, americanos, inventamos para dissimular nossa política de avanço econômico em outros países, enquanto o ex-secretário do Estado, Kissinger, dizia que o desafio básico do que se chama globalização é, na verdade, outro nome para a posição dominante dos Estados Unidos. Hertz e Thompson escreveram o livro A Globalização em Questão, onde basicamente os autores provam em 5 artigos que a mobilização dos capitais e os fluxos de investimento das finanças estão concentrados nos Estados Unidos, União Europeia e Japão, que são os países centrais, que juntos são responsáveis por 80% do comércio mundial e que os países centrais absorvem 70% do investimento global, afirmando basicamente que as empresas genuinamente transnacionais são muito raras e a maior parte dessas firmas possuem base nos países centrais, podendo ser consideradas firmas nacionais como operações internacionais. De certo modo, os argumentos dessa corrente são basicamente corretos, considerando que a globalização é a forma que o grande capital encontrou para ampliar o domínio no mundo. Porém, possui um erro,
que é a negar a própria globalização, pois não se pode negar algo simplesmente porque não concorda com seus princípios. Negando a globalização, os autores dessa vertente ajudam a desarmar os próprios críticos da globalização. Afinal, não dá para se combater um mito ou um fenômeno que não existe. Os analistas da globalização como fenômeno antigo criticam a globalização atual. Eles enfatizam que os estados centrais estruturam a ação do grande capital, dão cobertura militar, financiam as empresas e abrem novas áreas para investimentos, o que mantém assim as mesmas matrizes históricas do Estado. Eles também avaliam que o imperialismo atual forma uma espécie de apartheid global, o que amplia assim as desigualdades entre nações e povos. Eles afirmam que este fenômeno é apenas a continuidade histórica de um processo antigo de formação da economia mundial. E a maioria dos autores relaciona a origem da globalização com as grandes navegações e a descoberta da América, que para eles, esses fenômenos possibilitaram um grande fluxo de comércio internacional e a integração da economia mundial. No entanto, essa corrente comete um equívoco básico na análise. Eles esquecem de observar que cada fase da história corresponde a um momento específico do desenvolvimento das forças produtivas. Outro equívoco é analisar o processo econômico pela órbita da circulação, o que fazem esses argumentos comporem uma teia de confusões teóricas e servem assim só para mistificar a essência do fenômeno. E por fim, a globalização é um dado da realidade. Diante dessa visão, a globalização faz parte do princípio de que este fenômeno não é só um dado da realidade, como também uma singularidade do capitalismo contemporâneo da última metade do século XX. Até meados da década de 1950, burgueses de países centrais capturavam a mais-valia dos países periféricos na órbita da circulação, por meio do comércio internacional. Após a internacionalização de produtos e instalações de filiais de empresas transnacionais, surgiu a criação dos valores fora de suas fronteiras nacionais, fazendo com que essa burguesia desses países centrais se tornassem uma classe exploradora direta do conjunto do proletariado mundial. Isso gerou um novo modo de produção capitalista, impulsionando a reprodução de capital, construindo um ciclo único na economia mundial, formando assim um sistema mundial completo. A globalização possibilitou ao sistema modificar mundialmente o ciclo do capital, estendendo a mundialização para as esferas produtiva e financeira, fechando assim um ciclo histórico iniciado com a Revolução Industrial Inglesa de 1640. A globalização de produção possibilitou a emergência de novos ramos industriais, como a de tecnologia da informação, a microeletrônica, a robótica, a engenharia genética, a nanotecnologia e a biotecnologia, e a internet, cuja configuração possibilitou ao capitalismo reestruturar o sistema produtivo e dar um salto de qualidade na produção mundial, substituindo os velhos setores tradicionais, desenhando um perfil totalmente diferente do passado.